Vamos então abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Nós estamos no capítulo 3. Segunda Tessalonicenses está depois de primeira Tessalonicenses, viu, irmãos? Agora achou, né? Então tá. Diz assim, versículo 3 até o 5, né? Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre a expansão do Evangelho. Eu achei muito interessante a irmã Silvane, no início do culto aqui, como ela alertou a igreja sobre guardar a palavra de Deus e levar para casa para você praticar. Eu quero fazer uma pergunta, então. Quantos irmãos aqui oraram pelos 4 transmissores do Evangelho? Os missionários, os evangelistas, os pastores e os professores da igreja. Não precisa levantar a mão. Não quero forçar você a mentir. Porque daqui na igreja, todo mundo, santamente, eu orei. E Deus fala, orou nada, moleque. Né? O que eu quero dizer com isso é que eu suponho que a maioria não orou. Não vou dizer que todos não oraram, mas a maioria não orou, eu suponho. Posso estar errado e quero estar errado. Quero estar errado que a maioria não tenha realmente lembrado de orar pelos 4 transmissores da palavra de Deus, porque foi isso que nós vimos até semana passada, sobre a questão dos opositores da palavra. Os opositores da palavra se levantam contra aqueles que transmitem a palavra e se levantam contra a própria palavra que é transmitida também. E os principais transmissores da palavra de Deus são os missionários, que pregam às nações, são os evangelistas que pregam às ruas, são os pastores que pregam dentro dos templos e são os professores, os mestres, aqueles que ensinam as doutrinas da igreja, que dão estudos bíblicos. Esses são as pessoas mais, vamos dizer assim, afrontadas por Satanás e pelos homens maus, e é por eles que você tem que orar. Paulo está dizendo, orem para que a palavra de Deus tenha livre curso, mas também ore para que os homens maus não nos impeçam de levar a palavra de Deus. Muito bem, então, como eu suponho que a maioria não tenha orado por esses 4, então eu fico pensando naquilo que a irmã Silvane falou. De que forma nós temos realmente levado a Bíblia para a nossa vida pessoal em casa? De que forma nós temos conduzido o que nós ouvimos aqui da palavra de Deus para dentro dos nossos lares e dizer assim, eu vou pôr em prática aquilo que eu ouvi. Eu ouvi o pastor falando sobre a Bíblia, que a Bíblia fala que os homens maus se opõem à palavra. E os principais pregadores da palavra são estes 4, os missionários, evangelistas, pastores e os mestres. Vou orar por eles. Por que não fazemos isso? Por que a palavra fica só aqui dentro? Por que a pregação fica só aqui? Mal ela tem lugar em nossos ouvidos, quem dirá nos nossos corações? Quem dirá na nossa prática? Então eu fico me perguntando a Deus, Senhor, será que precisa sempre acontecer alguma coisa ruim para que as pessoas se lembrem das suas obrigações cristãs? Será que o crente só é movido a ferrão? Ou será que ele tem um coração tão disposto a agradecer a Deus e sempre se lembrar das instruções que lhes são dadas dentro da palavra quando é pregada aqui? Porque a nossa igreja, os irmãos sabem. É lógico que toda igreja vai falar que ela prega a verdade. Toda igreja vai dizer isso. Mas você que tem conhecimento bíblico e discernimento espiritual sabe quando uma verdade é pregada mesmo. Você sabe. Você sabe quando tem igreja passando a mão na cabeça das pessoas. Você sabe quando tem igreja falando o que a Bíblia não está falando. Você sabe. O Espírito de Deus, ele testifica com você que
que aquilo é uma mentira, é um engano. E muitas vezes a sua própria carne quer aquilo lá para você. Ela quer, porque agrada o homem. Mas eu digo, a nossa igreja, Deus tem tido misericórdia, nós não fazemos isso por mérito e nem porque somos melhores do que ninguém. Mas nós simplesmente temos a graça de pregar uma palavra clara, transparente, inteligível e prática. Agora, por que não levamos isso para as nossas casas, para as nossas práticas? É uma pergunta que eu quero deixar, aproveitando o que a irmã Silvane falou no início do culto. Mas se por um lado nós temos a oração que está envolvida na palavra de Deus, que tem pessoas que oram para que ela vá, se por outro lado nós temos inimigos da palavra de Deus que se opõem aos pregadores da palavra, e principalmente o diabo, que é seu chefe, que se opõe contra a palavra pregada, porque veja bem, irmãos, os opositores dos cristãos, eles se levantam contra os pregadores, mas o diabo, ele se levanta contra a palavra. Na parábola do semeador, Jesus Cristo disse que a palavra é pregada, ela é como uma semente que é jogada em primeiro lugar, onde? Os irmãos lembram onde? Em primeiro lugar? Na beira do caminho. À beira do caminho, quando a semente cai, o que acontece? As aves do céu vêm e comem aquela semente. E Jesus disse que o que é a semente? É a palavra de Deus. E as aves do céu são o quê? As aves do céu representam os demônios, representam o diabo. E veja que aquelas aves na parábola de Jesus, elas atacaram a semente, não foi o semeador. Não foram aves bicar o semeador. As aves, elas foram em busca da semente. O diabo, ele vai em busca da palavra para retirar ela do seu coração. Porque não sou eu, o pregador, que vou fazer você mudar de vida, mas a palavra que eu prego. Esta que é poderosa. Então, se por um lado você tem a oração que sustenta a palavra, você tem por outro lado os opositores que se levantam contra a palavra. Mas hoje nós vamos ver no versículo 3 que nós temos alguém do lado desta palavra, que é o Senhor fiel. É o Senhor fiel. Amém? Diga isto comigo: o Senhor fiel sustenta a sua palavra. Aleluias. Apesar de nós termos os opositores diante da palavra do Senhor, temos também em contrapartida o Senhor fiel. O apóstolo Paulo diz assim: no texto grego original ele diz: fiel, porém, é o Senhor, o qual firmará a vós e vos protegerá a partir do maligno. Paulo havia dito no verso anterior, versículo 2, que a fé não é de todos, mas agora ele diz que o Senhor é fiel. Essa palavra fé e fiel, no grego, ela tem a mesma raiz. Ela tem a mesma raiz. Fé é pistes, ou pistéus, né? Pistes é fé, e fiel é pistos. Só muda a última letra, a penúltima letra. Fiel é aquele que tem fé. Fiel é aquele que persevera na sua fé. Eu digo aos irmãos que fé não é crer em Deus. Isso aí, a Bíblia diz que até os demônios creem. E por acaso eles vão ser salvos? Os demônios creem em Deus. Eles vão ser salvos? Você está entendendo o que eu estou falando? Os demônios creem em Deus e não vão ser salvos. Isto quer dizer que muita gente pode crer em Deus também e não ser salva. Isso não tem nada a ver com o que a Bíblia chama de fé. Fé não é acreditar em Deus, crer em Deus. Fé é confiar em Deus, é confiança. E o que nós temos diante de nós muitas vezes são pessoas que dizem que creem, mas não confiam. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns irmãos já conhecem esse exemplo que eu vou dar. Houve no século XIX um equilibrista francês chamado Charles Blondin. Ele era desafiador. Ele passou um cabo de aço
por cima das cataratas do Niágara. E ele subiu naquele cabo de aço, sem nada em suas mãos, sem nenhum tipo de proteção. E atravessou sobre aquele cabo, nas cataratas do Niágara. E ele fez isso várias vezes e começou a atrair multidões. E as pessoas aplaudiam Charles Blondin. E um dia ele perguntou para aquelas pessoas: quantos acreditam que eu consigo passar de novo? Todos levantaram as mãos e gritaram. E ele perguntou: quem quer vir comigo? É óbvio que ninguém, né? Ninguém queria ir com ele. E ele perguntou para o seu patrocinador, né? O nome dele era Henry Cocker, né? Ele falou: você vem comigo? E ele disse: sim, eu confio em você. E subiu no cabo de aço atrás dele e falou: mas eu não sei andar. Então ele: pendure minhas costas, eu sei. E Henry Cocker agarrou nas costas de Charles Blondin e ele começou a andar com ele lá, nas suas costas. E atravessou mais uma vez, diante dos olhos dos incrédulos que falavam que acreditavam. Eles acreditavam, mas eram incrédulos. O único crente ali foi Henry Cocker. Está vendo? Está vendo? Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Crer em Deus não é acreditar que Ele pode. Crer em Deus não é acreditar que Ele faz, que Ele acontece. Porque Deus pode mesmo, Ele é onipotente. Isso aí todo mundo crê. Crer em Deus, crer em Cristo é ir com Ele. E você não está indo com Ele. Você diz: deixa que a minha vida eu resolvo. É isso que você diz. Então, você ficou lá embaixo com a multidão. Somente um teve coragem, confiança e atravessou junto com ele. Muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas elas não são fiéis. São incrédulas que dizem que creem. Até o diabo e os demônios creem mais do que essas pessoas, porque a Bíblia diz que eles creem e estremecem. Eles estremecem porque eles têm um contato com Deus que você não tem. A única coisa que o diabo não tem, que os verdadeiros crentes têm, é a voluntariedade, é o amor, porque o diabo não ama Deus, mas ele obedece. Tem gente que diz que o diabo estremece, mas não obedece. Mentira, ele obedece sim, mais do que os crentes, mais do que quem diz que crê em Deus, porque o diabo ele obedece a Deus obrigatoriamente. Deus diz para ele: você não vai fazer tal coisa, mesmo que ele queira fazer, ele não faz. E quando Deus diz: você vai fazer tal coisa, mesmo que o diabo não queira, ele vai e faz, porque é Deus que está mandando. O diabo obedece, ele obedece rigidamente a Deus, mas muitos de nós não obedecemos. Então, meu irmão, crer é ser fiel. Espero que você entenda isso hoje, para que você nunca mais diga que você crê em Deus, a não ser que você aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, se arrependa de seus pecados e venha a Cristo e sirva a Ele como escravo dele, o resto da sua vida. Aí você pode dizer que você crê em Deus. Em contraste com os infiéis que se opõem ao Evangelho, nós temos aqui o Senhor fiel. Olha, eu já disse para os irmãos, não sou muito bom de pregar o Evangelho como os evangelistas. Os evangelistas são muito bons em pregar o Evangelho. Eu atrapalho tudo. Na hora que eu prego o Evangelho. Já mostro a realidade da pessoa que ela está. Eu já digo para ela: você está em perigo. Você sem Cristo está andando em um chão que pode desmontar a qualquer hora. E quando esse chão desmontar, o que espera embaixo de você é um lago de fogo, que nunca mais vai se apagar. Eu já estrago o evangelismo. Eu não sei falar assim: Jesus te ama, bonitinho. Eu não sei falar desse jeito. Eu sei falar que a pessoa está em pecado contra Deus, em oposição contra Deus, e que a ira de Deus está andando onde ele vai. Ele vai no banco, a ira de Deus está ali.
Ele vai na escola, a ira de Deus está lá. Ele vai no trabalho, a ira de Deus está sobre ele. Qualquer hora o chão pode se romper. Exatamente onde seus pés estão. O chão pode se romper. E por baixo de você ter lago de fogo te esperando para te atormentar eternamente. E quem é que segura esse chão? Ainda é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Porque no dia que Deus soltar a mão, o chão se abre e te engole. Então eu não sirvo muito para evangelizar, porque as pessoas acham que eu estou amedrontando ou ameaçando. Eu falo, eu não tenho como ameaçar, as coisas não são minhas. Você ameaça quando a coisa é sua. O céu não é meu, o inferno não é meu, nada é meu. Eu não posso ameaçar. Mas eu sou um mensageiro que Deus me tirou desta mesma situação que eu acabei de falar, que eu também estava nela. Eu acabei de falar porque eu estava nela. E Deus me tirou. Deus disse para mim, creia no meu filho. Ele não falou lá do céu, ele falou através de alguém que estava pregando, igual eu estou pregando para você. E naquele dia eu falei, eu creio, Senhor. Mas não é acreditar, você entendeu? Eu entendi, Senhor. É abandonar meu eu, abandonar minha vida e seguir o Senhor eternamente. Durante toda a minha vida ser teu escravo. Entendi e é isso que eu quero. Pronto, Deus me tirou desse chão que é tão impreciso, que é tão perigoso. Hoje, se a terra do cemitério me engolir, o lago de fogo não me engole. Porque Jesus falou sobre meus filhos, sobre os meus irmãos, sobre a minha igreja, a boca do inferno não os devorará. Eu tenho garantia de que se morrer a qualquer momento, estarei salvo. Não porque eu fiz alguma coisa ou porque sou melhor que ninguém, porque sem Cristo eu sou o pior de cada um de vocês aqui, pode crer. Mas com Cristo eu sou melhor do que qualquer ímpio. Não por mim, mas porque Cristo é bom. Cristo é bom. E eu estou pendurado nas costas dele. Eu não sei atravessar aquele cabo não, minha filha. Eu estou grudado nas costas dele. Quem vai atravessar é ele. Só que eu vou junto. Não vou ficar na multidão lá embaixo. Eu acredito. Não sou torcedor do Atlético. Eu acredito. Eu acredito. Meus irmãos ouvem isso, vai me bater depois. Meus irmãos, se você crê, você é fiel. A fidelidade agora, Paulo está mostrando em Deus, não no homem. Porque diz, a fé não é de todos. Nós já lemos isso falando domingo passado, no verso 2. Mas agora ele fala que Deus é fiel. Ele fala, o Senhor é fiel. A fidelidade de Deus é o quê? É uma qualidade moral dos seus atributos. Deus é fiel. O que é uma pessoa fiel, irmão? Presta atenção para você ver. Para e pensa para você ver. O que é uma pessoa fiel? É uma pessoa que você confia nela. É uma pessoa que transmite, exala confiança para você. Você pode viajar, deixar sua casa, até sua carteira com essa pessoa, porque você confia que essa pessoa não vai fazer nenhum tipo de traição, de mau uso com as coisas que você confiou a ela. E isso eu estou falando de confiança do que você tem. Agora, Jesus exige confiança do que você é. Não é confiar o que você tem a Cristo, isso também, mas confiar o que você é a Ele. Não é confiar suas posses, mas confiar sua vida. Tem gente que fala assim, não, eu vou na igreja, Jesus ele comanda tudo, mas meu dinheiro não. Meu dinheiro eu mesmo que tenho que comandar. E aí entra em outros assuntos, né, que eu não vou falar agora, sobre dinheiro de igreja. Uma pessoa fiel é aquela pessoa que exala confiança. Jesus Cristo é fiel. A Bíblia diz, o Senhor é fiel. Sabe o que é isso? Entregue sua vida a Ele, e Ele levará você para o céu. Mas você nunca poderá ir por você mesmo. Entenda isso. É impossível você ir para o céu por você mesmo. Suas boas obras não te levam. Sua boa conduta não te leva. O mérito que você acha que tem não te leva para o céu. Só tem uma pessoa que pode te levar.
o Senhor fiel. Ele é digno de confiança. E por ser fiel, ele não pode negar a si mesmo. Em 2 Timóteo 2,13, o apóstolo Paulo diz assim: se nós formos infiéis para com Deus, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. O que é uma pessoa infiel? É por isso que eu digo para os irmãos que certas músicas que cantam, né? Deus é fiel a mim. Não é isso. Porque fiel, em primeiro lugar, é você ser fiel a você mesmo. Em primeiro lugar, você ser fiel é você honrar seu caráter. Em primeiro lugar, você ser fiel tem a ver, não é com o que os outros vão pensar de você, mas com o que você é em si mesmo. Por exemplo, tem muita gente que xinga Deus. Deus está preocupado? Claro que não, porque Deus é Deus. Deus não muda. Deus já era Deus desse jeito que Ele é hoje, antes dessa pessoa que xinga Ele hoje nascer. Deus já era desse jeito que Deus é hoje. E Deus vai ser eternamente esse mesmo Deus que Ele é hoje, que Ele já era antigamente, mesmo depois que essa pessoa que xinga Ele morrer. Isso é ser fiel. Deus não vai mudar. Por isso Ele é digno de confiança, porque Ele não muda. Uma pessoa que não muda, que é a mesma, sempre é digna de confiança. Então, como Deus é digno da nossa confiança, mas por que nós sabemos que Deus é digno da confiança nossa? Porque Deus não pode negar a si mesmo. Antes de Deus ser fiel para comigo, Ele tem que ser fiel com Ele. Ele tem que ser fiel consigo mesmo. Porque se Ele negar o que Ele é, eu já não posso mais acreditar nele. É por isso que nós confiamos em pessoas sempre desconfiando. E as pessoas, vice-versa, confiam em nós também desconfiando. Quem é que vai confiar 100% em uma pessoa? Não tem como, porque todos nós mudamos, todos nós nos negamos a nós mesmos em certas circunstâncias. O cara fala para a namorada dele: eu vou te defender, que os bandidos vieram, que não sei o quê. Ele é todo heróizão. Aí quando chega o bandido, você vê aqueles vídeos na internet, o cara sai correndo até caindo e deixa a namorada. Ele vai até caindo porque as pernas da adrenalina fica mole, né? Ele não aguenta correr, as pernas bambeiam, ele corre e sai catando chão com o braço e tudo para fugir, porque chegou o assaltante, mas ele prometeu para a menina que ia defender. Ela falou: meu herói. Aí viu a capa, não viu nem a capa mais do herói que fugiu. Teve um bandido que eu vi num vídeo que ele falou para a mulher assim: ô minha filha, não vou levar sua bolsa não. Olha o que seu namorado fez. Onde é que ele já está? Pode ficar com sua bolsa. Foi embora, ficou com dó da menina. Pessoas mudam devido às circunstâncias. Deus não. É impossível que Deus mude. Ele disse em Malaquias 3,6: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. Logo, se Deus mudasse, Ele consumia logo os pecadores. Mas Ele prometeu que vai tolerar os pecadores. Infidelidade é característica de quem não tem palavra, de quem nega o seu próprio ser. E isso é impossível em Deus. Deus é aquilo que Ele fala. A negação do ser de Deus ou de sua palavra não condiz com a sua natureza divina. É próprio de Deus ser aquilo que Ele é em suas perfeições e palavras. O contrário disso não é Deus. Sabe aquele Deus que você pensa às vezes que vai apoiar aquela coisa errada que você quer fazer? Esse não é Deus. Irmãos, ora por mim, né? Porque eu tenho que passar numa prova aí, mas eu vou colar tudinho. Irmãos, ora aí por mim, porque quando eu entrar na política, né, eu vou fazer aqueles conchavos ali políticos aí, e vou conseguir um monte de material para a igreja aí. A igreja vai ser abençoada com a minha roubalheira. Paulo já havia dito no capítulo 2:17 que Jesus Cristo e Deus Pai confirmariam os crentes em toda boa obra e em toda boa palavra. Nós já pregamos sobre isso. Agora Paulo relembra que por Deus ser fiel, é isso que Ele vai fazer. Olha aí, verso 3.
Lê na sua Bíblia. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Aleluia. É justamente isso que Deus vai fazer. É uma promessa para os cristãos. E como Deus não volta atrás em suas promessas, então, por ser fiel, Ele mesmo fixará, firmará, estabelecerá os crentes. Esse termo significa sustentar, apoiar, fortalecer, estabelecer. É algo como uma planta, né, que cria raízes para manter-se de pé. Deus elimina qualquer vacilação dos crentes com a promessa de seu sustento sobre nós. Você vê crentes de 40, 50, 60 anos de crente e eles estão lá firmes. Não é porque eles são bons, não. É porque Deus os sustenta. Deus os ampara, Deus os firma, Deus os fixa. E não permite que eles vacilem. Agora vê aqueles crentes que vacilam e uma hora é crente, outra não é, depois está no mundo, aproveita, né? Quando chega a época de expovil, ele não é crente, mas não. Mas depois que passa, não tem mais festa na cidade, não tem nada para fazer, eu vou para a igreja. E esses aí não são crentes, eles não podem ser crentes, porque o crente, a palavra crente no grego também é fiel, é o fiel. Mas veja que Deus não só nos sustenta, como também nos guarda do maligno. O verbo guardar significa proteger, estar em guarda, ficar de olho, vigiando ininterruptamente, exercer vigilância como uma guarda militar, proteger para não ser arrebatado, preservar seguro e intacto, não deixar ser perdido, manter. Isso que significa quando Paulo diz, Deus vos guardará do maligno. O nosso Deus, diz a palavra, que Ele não dorme, Deus não cochila. Deus, Ele não dormitará, Ele é o guarda de Israel, Deus é o guarda da igreja. O Senhor está à tua direita, o Senhor não permitirá que vacilem os teus pés. Ele te guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121. O Senhor está contigo. Deus te guardará do maligno. Veja bem, irmãos, quem que pode contra Deus? Tem gente que acha que o diabo e Deus são duas forças iguais, porém opostas. Mas não é isso. Não existe força nenhuma comparada de Deus. Senão haveria outro Deus. E já, se houver outro Deus, então nenhum dos dois mais é Deus. Porque já é característica de Deus ser um. Se tiver outro, nenhum dos dois são deuses. Entendeu? Deus é um só. Deus é só um. Se houver outro, já não é nenhum dos dois mais é Deus. Então o diabo não é uma força semelhante. O diabo, dizia Lutero, é o cachorro de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Deus tem o diabo na coleira para fazer tudo o que Ele ordenar. Então, quando Deus diz para você que é crente, eu vou te guardar do diabo, do maligno, então Ele guarda. Porque Ele encurta a coleira do diabo a hora que Ele quer e Ele também alonga a hora que Ele quer. E tem crente que o diabo persegue ele e fala, mas Deus, o Senhor falou que ia me guardar do maligno. E Deus diz, mas se eu te guardar do maligno do jeito que você quer, você se distancia de mim. Por isso que eu aproximo às vezes o maligno de você, para ele dar um latidão na sua orelha. E aí você lembra de mim. Aí você lembra de se aproximar de mim. Então tem hora que Deus alonga a coleira do diabo, mas mesmo assim Ele está te guardando. Porque Deus está te colocando no lugar mais seguro, que é a presença dEle. Se Deus deixasse, você ia sempre se distanciar. Então veja que mesmo assim Deus nos guarda. Mas o maligno aqui não é somente o diabo, como também os homens maus que Paulo havia dito no verso anterior. Ainda que se levantem homens maus juntamente com seu chefe espiritual, que é Satanás, ainda assim os cristãos são protegidos por Deus. A oração do Pai Nosso aqui é respondida. Lembra de uma coisa, presta atenção. A oração do Pai Nosso é só crente que pode fazer. Ninguém mais. A Bíblia diz que só quem aceitou Jesus é filho de Deus. Como é que você vai chamar de pai aquele que você não aceitou o filho? Me responde isso aí, querido.
A oração do Pai Nosso começa exatamente com Pai. E como você vai chamar de Pai aquele que você não aceitou o filho? Cuidado. Eu estudo a Bíblia há alguns aninhos. Eu sou mais novo que o João, muito mais novo que o João. Mas estudo a Bíblia há alguns aninhos. Eu sei que no dia do juízo, que o crente está livre também dos dias do juízo, tá, irmão? Quem é crente aí, amém? Amém. Então você está livre do dia do juízo. Deus não vai julgar você, não. É Jesus que falou, irmão. Está lá em João 5, verso 24. Na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então o crente está livre do dia do juízo. Mas vocês que não são crentes, que são ímpios, que são incrédulos, no dia do juízo, dentre muitas coisas que Deus vai condenar você, Ele vai condenar também por ter orado o Pai Nosso várias vezes, sem Deus ser seu Pai. É claro que os crentes também vão tomar uns tapinhas, né? Por ter orado o Pai Nosso de forma errada, achando que só repetir a oração do Pai Nosso era suficiente. Jesus não ensinou o Pai Nosso para ser repetido. Logo antes do Pai Nosso, Ele condenou a repetição. Jesus falou, quando orarem, Mateus capítulo 6, a partir do verso 6, Ele fala assim, quando vocês orarem, não façam como os pagãos, que usam de vãs repetições, achando que pelo mundo muito falar serão ouvidos. E tem crente que, olha, reza 10 Pai Nossos, 5 Ave Maria, reza tantos não sei o que e tal, e Deus vai te livrar. Não, Jesus condenou repetição. Ele diz, repetição é vazia, não interessa, repetição é vazia. Ele não ensinou o Pai Nosso para repetir, Ele ensinou o Pai Nosso para meditar, para você saber o que significa Pai. Se você não é crente, você não é filho de Deus. É a Bíblia que diz, João capítulo 1, verso 12, eu fico com a Bíblia. Só é filho de Deus aqueles que recebem a Jesus Cristo pela fé. E fé não é acreditar, já expliquei isso também, você já sabe. Segundo, ele diz nosso. Pai, nosso. Primeiro, somente os que recebem a Jesus são filhos. Em segundo lugar, você não é filho de Deus sozinho. Você tem que ter uma igreja. Se você fala que é filho de Deus, você não tem irmãos, você está mentindo também. Você não congrega, também está errado. E que está no céu. Eu ia pregar outra coisa, agora vou acabar pregando sobre o Pai Nosso. Não, vou ensinar isso não. Vou voltar aqui. Já preguei muito sobre isto. Mas só para você ter ideia, o Pai Nosso, ele é um ensino de como orar corretamente. É a oração mais preciosa e completa que existe, embora seja pequena ali na Bíblia, as pessoas repitam com alguns segundos. Mas elas acham que foram ouvidas por Deus, mas não foram. A pessoa chega, Pai Nosso, está no céu. Não, Deus já fala, nem sou seu pai. Nem sei para que você começou. Deus não ouve a oração do incrédulo. Provérbios 15, 8, versículo 8. Mas, voltando aqui, eu só me lembrei disso porque a oração do Pai Nosso é respondida por Deus para os crentes. Quando Jesus disse, livra-nos do mal. A palavra mal no grego ali é maligno. Não é só o diabo, mas também a todos aqueles homens perversos que perseguem os crentes. Os crentes são perseguidos de várias formas. Aqui no Brasil, por exemplo, os crentes são perseguidos assim, escanteados, zombados, criticados, escarnecidos. Os crentes no Brasil, eles são assim, injuriados, eles são zombados, né, pelas pessoas, às vezes ridicularizado porque você é crente. Esse é o tipo de perseguição que nós temos aqui. Já teve pior. Eu me lembro quando eu era criança, a gente chegava na igreja para orar de madrugada, os ímpios já tinham jogado pedra nos vidros da porta da igreja. E nos buracos que eles faziam nos vidros, já tinham jogado ovos podres, tomates podres dentro da igreja, porque eles odiavam crentes. Eu era criança. E a gente chegava, a igreja estava fedendo, e a gente tinha que orar. A gente ajoelhava no meio daquilo ali, e orava a Deus, e apresentava aquelas pessoas diante do Senhor. Eu era criança e me lembro disso.
Hoje não é assim mais. Hoje diz a lei que protege você, porque todo mundo tem liberdade de escolher a religião que ele quiser. Quero ver no dia do juízo, diante do verdadeiro juiz. O que temos hoje aqui não é juiz nada, não. Eles receberam esse nome para representar Deus. No entanto, eles não representam Deus, porque envolve mentira, envolve suborno, envolve enganação e injustiça. E essas coisas não existem em Deus. Agora, no dia do juízo, Deus vai condenar não só esses aí, que praticam essa injustiça nos tribunais, como também aqueles que acreditaram nas suas invencionices. Mas Deus responde seus filhos. Ele diz assim: você me pediu a livrar do mal, e eu agora estou te livrando do maligno, tanto do diabo quanto dos homens perseguidores. No Brasil somos perseguidos assim, mas vai lá no Afeganistão para você ver como os cristãos são perseguidos. Eles pegam na cabeça deles aqui uma faca cega e vai serrando o pescoço do cristão na frente da câmera, até sair todas as suas traqueias, todos o seu esôfago, vai saindo tudo por aquele buraco que eles abrem ali. Vai na China para você ver como são os cristãos. Os cristãos são fuzilados, irmãos. São fuzilados e a família cristã tem que pagar a bala do fuzil. As crianças cristãs na região setentrional da África, elas são queimadas dentro de casa. Eles trancam as portas e jogam fogo para queimar as crianças. Eles violentam as meninas e as mães, porque são cristãos, porque seguem a Jesus. Eles não fazem mal a ninguém. O cristão não faz mal a ninguém. Mas você sabe o que o cristão faz? Ele prega a verdade, e a verdade incomoda quem está no pecado. É por isso que eles são perseguidos. E a oração é: livra-nos do mal. Preste atenção noutra coisa que eu me lembrei agora. Imagina você, um ímpio, que não serve a Deus, que não segue a Cristo, orando o Pai Nosso, pedindo a Deus para livrar ele do mal. Que mal? Você está do lado do mal. O diabo é amigo dele. E ele pede para... livra do maligno. Como assim? Você é amigo dele? Não faz sentido o ímpio orar o Pai Nosso, irmão. Olha o que eu estou dizendo. E outra coisa, se você é ímpio, não gosta das coisas de Deus, como é que você quer ir para o céu? Porque lá só tem coisa de Deus que você não gosta. Como é que vai? O céu vai ser chato para você, só que o inferno não vai ser legal, não. Tem gente que fala: eu vou para o inferno, porque no inferno tem os Beatles, né? No inferno tem Raul Seixas, no inferno tem os caras que eu gosto, no inferno tem cerveja, tem churrasco. Bom, sinto informar que o churrasco vai ser você. E não vai ser bem mal passado, não. Não vai ser mal passado, não. Eu estou dizendo isso, queridos irmãos, porque eu quero hoje muito, Deus sabe do meu coração. Verdadeiramente, quem ama é que fala a verdade. As pessoas que dizem para você assim: não, segue o seu coração, o que o seu coração mandar, você pode fazer, que é isso mesmo, seja feliz, isso é o que importa. Essas pessoas te odeiam. Imagine um navio em naufrágio e você está lá dentro, mas não sabe. Mas tem uma pessoa que sabe e não te fala. Essa pessoa te ama? Não. Este mundo está em naufrágio. O capitão deste mundo, que é o diabo, ele sabe disso, mas ele não fala. Ele diz para você aproveitar as coisas que estão por aí, porque ele quer que você afogue, que você pereça. Mas os crentes são os únicos tripulantes deste navio chamado mundo que sabem que este mundo está em naufrágio. E eles estão avisando há muito tempo, mas as pessoas não acreditam porque a diversão está liberada. A diversão está liberada e isso impede os ouvidos e o raciocínio. Mas estes são os que verdadeiramente amam, porque eles querem livrar você da perdição. Ao contrário, as pessoas começam a bater nos crentes, porque estão querendo impedir nossa festa. E Paulo diz: a palavra de Deus vai ter um livre curso.
ninguém vai impedi-la. Ninguém pode fazer mal aos mensageiros de Deus, enquanto Deus tiver propósito com eles. Jeremias tinha o maior medo de ser profeta de Deus. Ele usou um monte de desculpa. Ah, Senhor, eu sou uma criança, um moleque de mais de 20 anos. Ele falou, eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus falou para ele assim, não, eu sei que você está com medo, mas vem aqui. Eu vou te proteger. Eu vou te fazer como um muro de bronze contra eles. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Pode ir. Eu vou te defender até o dia que você pregar a minha última palavra. Depois eu deixo eles matar você. E Jeremias foi. E foi assim mesmo. Pregou, enfrentou falsos profetas. Teve um falso profeta chamado Ananias lá que falou com ele assim, seu mentiroso, o povo vai só 2 anos de cativeiro. Ele falou, não, vai 70, porque Deus me falou é 70 anos. E ele, não, você é mentiroso, falso profeta. E Jeremias falou para ele, falso profeta é você, vamos fazer um teste? Vamos? Eu não faria, né, sabendo que eu já era um falso profeta, eu ia fazer teste. E ele falou assim, é o seguinte, quem estiver mentindo aqui, Jeremias falou, vai morrer esse ano. Imagina, não, então tá bom, então você tem razão, é 70 anos. Mas ele não falou isso. Ele falou, não, fechou. No fim daquele ano, Ananias morreu e não Jeremias. Está vendo? E o povo foi para o cativeiro e ficou quantos anos? 2? 70. Está vendo? Então não adianta, não adianta. Deus vai usar seus filhos, seu povo e vai preservá-los até que toda a palavra dele seja falada. Quando Jeremias terminou durante longos anos de falar as palavras do Senhor para o povo de Judá, de Jerusalém, para os reis, para os sacerdotes, detonou todo mundo lá, chamou ao arrependimento, ninguém quis vir e foi tudo para o cativeiro. E aí uma turma virou para Jeremias e falou assim, Jeremias, é o seguinte, nós reconhecemos que você é homem de Deus, profeta de Deus, peça ao Senhor uma palavra para nós, para a nossa turma aqui, e o que quer que seja que o Senhor falar, nós vamos obedecer, seja bom ou ruim. Aí Jeremias, tá bom, perguntou para o Senhor, e Deus deu uma palavra terrível, porque eles queriam ir para o Egito, e Deus falou assim, através de Jeremias, todos aqueles que quiserem confiar no Egito, para fugir desse cativeiro babilônico, vão morrer. E Jeremias falou para eles, falaram assim para Jeremias, mentira, não é Deus que está falando com você não. Aí se arrumaram para ir para o Egito, e ainda pegaram Jeremias e levaram com ele, não, eu não vou, lá nós vamos, não, você vai também com a gente, ainda carregaram ele à força. E Jeremias foi e mataram aqueles homens lá, como a profecia de Jeremias falou, e morreu também Jeremias lá. Olha para você ver. Deus já tinha terminado. Agora pode matar. Só que a alma do meu profeta, do meu servo, vem para mim. Vocês não. Vocês vão ficar aí, na antessala do inferno, esperando o dia do juízo. Então, queridos, eu fiquei só no verso 3. Eu ia falar dos 5 hoje, né? Porque Paulo diz que o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Eu ia falar essas 2 coisas, do amor e da perseverança, mas não deu tempo. Fiquemos só então no versículo 3. Semana que vem eu vou falar dos 5 ainda, dentro desse ponto que o Senhor é fiel, né? O Senhor fiel. Vou ficar nesse ponto ainda. Mas vou falar... Eu vou pular o 4 por enquanto, porque o 4 eu vou deixar por último. O versículo 4, eu vou falar dos crentes fiéis. Mas hoje eu falei do Senhor dos crentes, o Senhor fiel. Ele disse isso para você, que porque Ele é fiel, Ele vai fortalecer você e vai te guardar do maligno. Você é crente? Então Ele vai guardar você. Ele vai fortalecer você. Ele vai firmar você. Ele vai firmar. E ainda vai te guardar do maligno. Agora você não é crente? Seja hoje, meu filho. O que adianta ser uma pessoa tão bonita e ir para o inferno? Aquele povo fica na academia, tudo bonitão. Tem problema ir para a academia, mas depois vai para o inferno fazer o quê? O que adiantou ser tão bonito aqui e ir para o inferno? Não é melhor ser feinho e ir para o céu? Não é não? Pastor Isaac, um dia eu estava falando isso com ele e falou assim, pastor, o pior é os fake, ainda vai para o inferno.
Pois é, por isso que a gente tem que pregar para todo mundo, né? Oh, meu filho, você é tão feio, mas aceita Jesus, que pelo menos você vai para o céu, né? As brincadeiras assim que a gente conversava. Mas, irmãos, o que eu estou dizendo é o seguinte, porque as pessoas hoje, a realidade do que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas hoje, elas dão preferência para as coisas terrenas. As coisas terrenas que vão passar, vão ficar por aí. Não é errado essas coisas, entendeu? Mas a sua prioridade é quem? A sua prioridade é Deus? Você realmente acorda 5 da manhã para orar? Como você acorda 5 da manhã para malhar? Você realmente acorda 5 da manhã para se deleitar na palavra de Deus? É o que eu estou dizendo. As pessoas querem ir para o céu, mas não gostam das coisas que tem lá. Ué, como é que você vai ficar lá, meu filho? No céu só tem crente. Você gosta de crente? No céu não vai ter mais um pastor igual esse chato aqui, mas o sumo pastor vai estar lá, Jesus Cristo. E ele só vai falar de coisas verdadeiras, reais, para sempre. Nunca vai ter um momento que vai ter festa lá, cerveja para você. Não vai. Nunca vai ter festinha lá no céu das que você gosta. Vai ter festa de crente. Lá no céu vai ter a palavra de Deus. Lá no céu vai ter santidade, louvor, adoração. E não é falando sobre você, é falando sobre Deus, exaltando o Cordeiro de Deus, que vive para todo sempre. Você gosta de adorar? Se você não gosta nem aqui, você vai gostar lá? Você está vendo que muitas vezes, pensando por este lado, o céu vai ser até um tormento para o ímpio, porque só vai ter coisa que ele não gosta. Agora, no inferno, ele acha que vai ter as coisas que ele gosta, mas tudo lá será destruído eternamente. Eternamente. Não vai ter 15 segundos de recreio no inferno. As crianças na escola têm 15 minutos de recreio, mas no inferno não vai ter 15 segundos. Não vai ter um momento em que você vai achar água lá. Água para você beber. Não vai ter nenhum momento lá em que você vai ouvir alguém dizer: aceite a Jesus que você vai ser livre disso. Nunca mais. Então, o que estamos fazendo do lado de cada eternidade? Do lado de cada eternidade, nós estamos vendo só duas classes de pessoas neste mundo: os incrédulos e os crentes, os filhos de Deus e os filhos da perdição. É só isso que nós estamos vendo nesse mundo, irmãos. E isso deve lhe dizer alguma coisa, que o destino de cada um está próximo. Mas se você é crente, o Senhor é mais. Se você é fiel, Deus é muito mais. Ele fortalecerá você e guardará você do maligno. Então, é com esta palavra que eu encerro a pregação de hoje. Vamos orar.